Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, um pouco aí depois do livro de Salmos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que é um capítulo bem conhecido, da história cristã, que fala de tudo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Mas vou justamente ler a parte que é menos conhecida, que é o início desse capítulo, os 3 primeiros versos. Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis tua palavra, que vem pelos milhares de anos e chega até nós. Nós temos o privilégio de ouvir palavras tão antigas, Pai, e tão presentes, e tão atuais, e tão poderosas. Fala ao coração de cada um aqui, Senhor. Ministra em nossas almas e no nosso espírito, pelo teu Santo Espírito. Faz o milagre, Senhor, de te ouvirmos, de crermos e de obedecermos a Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, esse é um trecho bem interessante, intrigante, porque fala sobre o Messias, fala sobre Jesus, o capítulo inteiro, basicamente conta a história de Jesus fora dos evangelhos 600 anos antes, Está aqui o capítulo inteiro, um longo capítulo, descrevendo tudo que Jesus fez por nós e de uma forma detalhada. É uma profecia que deixa qualquer um boquiaberto, tamanha riqueza de detalhes, mostrando e narrando cada passo do que o Messias faria. Agora, esses 3 primeiros versos, em geral, quando vai se falar numa Santa Ceia, ou vai se pregar sobre Cristo, são os versos que geralmente são deixados para trás, ou não muito comentados. É eles que eu quero trazer aqui. Porque é muito intrigante, queridos, pensar que o Rei do Universo, o Criador de toda a criatura, o Criador de toda a beleza da natureza, se manifestou a nós de uma maneira tão simples, de uma maneira tão regular, comum, sem nenhum destaque, sem nada que, como o texto diz, não havia nada nele que chamasse a nossa atenção. Ele se manifestou de uma forma simples, bem simples. O texto chega a dizer que ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que o atraíssemos. Não havia nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi rejeitado, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Uma outra tradução diz que ele não tinha boa aparência, não havia boa aparência nele, e não fizemos dele caso algum. Olha que coisa interessante, queridos, porque Jesus, ele poderia ter vindo com toda a sua realeza, com toda a sua majestade, com toda a glória, com todo o esplendor, como uma pessoa que se destacasse entre todos, seja pela sua beleza, pela sua formosura, pelo impacto da sua aparência, mas não, a aparência dele é uma aparência normal. Não havia nada nele que nos atraísse ou chamasse atenção. E por que o Criador do Universo, que poderia, antigamente não tinha recursos ou não tanto, de maquiagem, ou filtros, no Facebook, ou de programa de computador para deixar a aparência maravilhosa. Mas Deus tinha todos esses recursos. Ele poderia ter feito dele a aparência mais bela que já pisou na face da terra. Ele poderia ter feito isso. Ele tem recursos muito melhor que qualquer Photoshop, qualquer filtro de aplicativo. Ele poderia ter feito isso. Se ele não fez isso, e pelo contrário, veio de uma maneira, nem que eu estou falando regular, comum, não, até abaixo disso, porque diz que
Ele sequer, não havia boa aparência nele e ninguém fazia caso dele. Então ele escolheu vir de uma maneira simples ou até abaixo do simples. Por quê, queridos? Por quê? Por que alguém com tanto poder se manifestou de uma forma tão simples? Claro que muito para se identificar justamente com os simples e até para aqueles abaixo do simples, porque a vida humana não pode ser medida por beleza exterior, nem mesmo por riquezas, e sim pela riqueza do que está dentro. Ele demonstra isso para nós, se mostrando fisicamente, corporalmente, nada que o destacasse de nenhuma beleza, não, mas o interior dele era imensurável, em beleza, em glória. Então, tudo que é externo a nós não identifica realmente quem nós somos. Quem Jesus era? Quem olhava para a sua região de nascimento, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse aí é só um galileu. Não é ninguém, não tem nenhuma nobreza de onde ele veio, não havia nenhuma nobreza na sua aparência. E por isso os sacerdotes, as pessoas, a liderança judaica, não apenas não deu ouvidos a ele, como o desprezou completamente. Quem é esse? Nazareno, filho de carpinteiro, aparência regular, normal, não tinha aquela pompa, não tinha aquele destaque, nada. E nem pedia isso, não era de nenhuma linhagem sacerdotal, filho de nenhum governador, de nenhum rico, nada. Nada. Nem estava nas melhores escolas para que se destacasse, não. O que Jesus veio evidenciar é que essas coisas não medem o ser humano. O que mede o ser humano diante de Deus é realmente o que está em seu interior. No interior de Jesus havia uma riqueza maior do que de todos na face da terra. Mas isso está no interior. E o ser humano precisa ser medido pelo seu interior, e é assim que vai ser medido no último dia. É assim que eu e você seremos medidos diante do grande trono branco, em que cada um terá que prestar contas dos seus atos, das suas palavras, e principalmente do seu interior. O que ela escolheu crer, o que ela escolheu viver, tudo que está dentro de nós será pesado, avaliado. Nada do que o ser humano tanto cultua, seja riquezas, seja beleza exterior, seja fama, seja sucesso, nada disso vai ajudar ninguém quando estiver diante do Deus que a tudo vê e vê de forma clara. Quem é aquela pessoa diante dele? Uma pessoa aparece na televisão com as mais belas vestimentas, com a mais bela aparência, tendo feito 10 cirurgias, tendo feito tudo que pode ser feito de aplicação, de musculação, de nutrição, de maquiagem. Tudo isso vai cair por terra diante dele. Nada disso vai ter valor algum, nada disso vai aparecer lá na glória. O que vai aparecer é o interior da pessoa, quem ela é. Quando ficamos, talvez, admirados ou maravilhados por alguém na TV, seja pela fama, seja pelo sucesso, seja pela habilidade, pela competência, tudo isso pode ter os seus valores, queridos, mas são secundários. Diante de Deus, não é isso que vai aparecer. Como diante de Deus, Jesus não aparecia nada por essas coisas externas, aparecia pelo que ele era dentro. Então, tudo isso que Jesus veio demonstrar para nós, e mostrar para nós que a pessoa não precisa nascer com uma beleza estonteante, ou de uma família nobre, ou nascer em uma cidade importante, um lugar importante, não. Pode ser a pessoa mais simples e com aparência normal. Diante de Deus, o que vai contar é quem ela é, por dentro. Então, a gente precisa aprender com Jesus a valorizar o que Deus valoriza, a embelezar aquilo que Deus vai ficar admirado, para que Ele olhe quem nós somos, o nosso interior, e dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Não que precisamos deixar todas as outras coisas já mencionadas aqui como coisas sem valor. Não, elas têm o seu valor, mas, de novo, é secundário. É o que Jesus está mostrando aqui. E precisamos aprender com Deus, porque se Ele se apresentou assim, isso é, primeiro, um exemplo para nós,
um exemplo divino, do que já falei, e é uma pedagogia divina para nos ensinar o que realmente importa. A primeira coisa que a gente pode aprender do exemplo que Jesus traz, né, queridos, é a humildade. Porque, de novo, Jesus poderia aparecer diante de nós, aparecer aqui na terra com uma beleza tal que já se destacaria e traria para ele todos os aplausos, toda a atenção, toda a admiração, não apenas tanto de homens quanto de mulheres, ganharia todos os likes só pela sua aparência, mas não, ele escolheu o caminho da humildade, que é algo difícil de ser ensinado, né, queridos? Por isso que, mais do que com palavras, Jesus já ensinou na sua própria vida. Porque a tendência humana é o quê, queridos? É a autoexaltação. A tendência humana é nós queremos... A gente só se sentir bem quando a gente for melhor que todo mundo. A gente só se sentir bem quando olhar todo mundo de cima para baixo. É assim que o ser humano se sente bem. Eu vou me sentir bem quando eu for mais bonito que todos, quando eu for mais famoso que todos, quando eu for mais rico que todos. Certa vez perguntaram, eu acho que foi para o Ike Batista, né? Naquela época ele estava na crista da onda, bilionário, um dos, se não o mais rico do Brasil na época. E aí, perguntando para ele, ele falou, qual que é o seu objetivo de vida? Agora que você é bilionário, agora que tem toda essa fama, agora que você é um dos homens mais ricos do Brasil, qual que é o seu objetivo de vida? Ele falou, meu objetivo de vida é ser o homem mais rico do mundo. E aí pergunta, mas por que você tem esse objetivo? Porque eu quero ter respeito. Bom, é assim que a gente ganha respeito? Pelo menos não de Deus, né, queridos? De Deus são outras medidas. E ele acabou nessa cobiça tão grande, se envolvendo com desonestidade, e agora está cheio de processos judiciais, tomaram bens, eu nem sei como é que está a situação dele, mas já saiu da crista da onda, ninguém mais fala dele. Né? Então, queridos, como isso corrompe, e como isso é interessante, o ser humano só se sente bem quando estiver no topo, quando estiver acima de todo mundo, para se exaltar, para se ostentar, para ter uma glória pessoal, de novo, em qualquer área da vida. Não que a pessoa não deva ser competente, se destacar, evoluir, crescer. Tudo isso deve ser feito. Mas com qual objetivo? É por vaidade? É por vanglória? É para poder olhar de cima para baixo? É para poder se sentir acima dos demais? Se achar melhor que os outros? Isso corrompe a alma humana. Isso corrompe a alma humana. Por isso que a Bíblia destaca tanto a humildade como a cura, o remédio para a soberba humana, para essas buscas vãs de vaidade que só destroem o ser humano. Destruiu o Eike Batista e vai destruir qualquer um. Destruiu um dos seres mais perfeitos que jamais existiu, um anjo de luz chamado Lúcifer, mais glorioso do que qualquer um pode sequer imaginar. Aquele era um anjo que se destacava dentre os principais anjos dos céus. Pegue os anjos, já são seres de glória, pegue os principais anjos acima desses, em hierarquia, em poder, em glória, e acima de todos esses estava Lúcifer. Se não o principal, certamente um dos principais anjos. E ele caiu em trevas, em degradação, em maldade. Por quê? Porque ele se exaltava tanto, queria sempre estar acima dos outros, ao ponto até de se rebelar contra Deus, porque essa busca. Eu preciso ser o mais para ter respeito. Eu preciso estar acima de todos para ter respeito. Irmãos, isso gera uma escravidão e uma possibilidade de degradação praticamente certa. Existe o ditado, né? O poder corrompe. E realmente corrompe. Por quê? Porque nós não temos humildade. Porque muitas vezes isso leva à soberba, leva à arrogância. Destruiu Satanás, Lúcifer em Satanás. Derrubou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, seres sem pecado, seres perfeitos. Quando Satanás lançou a semente. Olha, ele não quer que vocês comam dessa árvore, porque quando ele sabe, quando vocês comerem, vocês serão como Deus.
E despertou a vaidade, despertou a soberba. Eu quero ser como Deus, eu quero estar acima, eu quero estar exaltado, eu quero ser poderoso, etc. E o poder corrompe, e corrompeu Lúcifer, corrompeu Adão e Eva, querer ser como Deus. Quando as pessoas entregues hoje em dia à vaidade, querendo tantos likes, querendo tanta admiração, querendo tanto... Isso é um poder destrutivo muito grande, queridos. É notório já, e se comenta isso, quantos adolescentes e jovens estão se perdendo se sentindo rebaixados, porque vê foto de tanta gente linda e se acha baixo, se acha inferior. E só vai se sentir bem quando estiver acima de todos. Porque tem que ser adorado, tem que ser admirado. Então, quem está abaixo gera inveja. Quem está acima se torna um arrogante, um soberbo. Olha como é uma máquina destruidora do ser humano. Quem está acima se torna fútil, se torna arrogante, se torna soberbo e despreza todo mundo abaixo. E quem está abaixo se sente inferior, sente que a sua vida não tem propósito. Destrói a todos. A vaidade, a soberba destrói a todos. Destruiu Lúcifer, destruiu Adão e Eva, destrói qualquer um. É uma arma de vitória de Satanás, que corrompeu Adão e Eva e corrompe todo o ser humano até hoje. Há o desejo de ser admirado e estar acima de todos. Não que não possamos, e gostamos de elogios, gostamos de ser admirados, mas cuidado se para isso não virar uma vaidade. Que eu até falei algumas mensagens anteriores, é impressionante como nada disso se prega mais. Quem é que fala sobre vaidade na igreja? Eu nunca, nem sei quando é que eu ouvi uma pregação contra a vaidade. E existe uma época mais vaidosa que a nossa hoje. Existe uma época mais vaidosa que a nossa hoje. Por que muitos adolescentes aí estão se autodestruindo? Porque muitas vezes não recebem tanto aplauso, não são tão admirados como os mais belos da classe. Vaidade. Os que estão buscando isso, os que desejam isso, quando o próprio Deus veio sem qualquer boa aparência. Não havia nada nele que chamasse atenção. Veio com aparência simples e até abaixo de simples, quando poderia ter vindo com uma beleza estrondosa. Queridos, a humildade sara a alma do ser humano, porque ele passa a não valorizar nem a si, nem ao outro por esses elementos externos e elementos superficiais. Vai valorizar um ser humano pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu compromisso com Deus, pela sua vida justa e correta e boa. É isso que tem valor. Que ninguém valoriza, se perguntado, todo mundo diz, não, é isso que tem mais valor. Mas na prática não é isso que as pessoas valorizam. Na prática o que valorizam é beleza, fama, sucesso, poder e riqueza. Tudo isso que, em geral, tem um poder destrutivo gigantesco, tanto para os que têm, quanto para os que não têm. Os que têm se tornam soberbos e arrogantes, os que não têm se deprimem. É nessa roda de hamster que a sociedade e a humanidade está presa. E os nossos jovens, mais ainda, porque nem tem como se defender, porque a palavra de Deus, como eu falei, de pregar contra a vaidade e pregar essas virtudes, que isso sim manifestam a beleza diante de Deus, isso não tem sido ensinado, muito menos com a veemência que deveria-se para ser um contraponto a isso. Porque você liga, você acorda e já vê na TV, nas redes sociais, no seu celular, só, digamos, entre aspas, pregação sobre vaidade, sobre beleza, é isso que a vida se resume a ser. E isso, de novo, escraviza tanto quem tem quanto quem não tem. Então, é uma arma difícil de ser combatida se não for apenas e somente com a palavra de Deus e olhando para Jesus, que tinha uma aparência simples e humilde. Ele não precisava de uma aparência para se sentir bem. Se você tem, ótimo, mas não menospreze os outros. Se você não tem, cultive a sua vida sem ter isso como norte para a sua alegria. A sua alegria não depende disso, não depende de nada disso, depende de Deus e caminhar com Deus. E quando a pessoa se torna soberba pelo que tem, queridos, ela passa a ser uma pessoa feia diante de Deus.
Já a humildade, que foi o caminho que Jesus escolheu, o humilde vai humilhar alguém? Um humilde nunca humilha ninguém. Um humilde vai roubar? Que a vida dele, não é isso que vai trazer verdadeira. O humilde não. O humilde se rebela contra Deus, não. Agora, a soberba, ou essa busca da vaidade, faz da pessoa sempre se comparar. Sempre compara com um amiguinho, com um colega, com a pessoa, com um colega de trabalho, sempre se comparando, gerando inveja, gerando ressentimento, gerando competição, querendo derrubar o outro para estar no lugar dele, competição, comparação. E quando não consegue vencer o outro nessa comparação, se deprime. E se consegue vencer, eu sou acima daquele ali. Então veja como isso não tem escapatória. Se a pessoa se entrega à comparação e a validação do seu ser está baseado na comparação com o outro, se ela vence, se torna arrogante, se ela perde, ela se deprime. Destrói qualquer ser, não há escapatória. Lúcifer não conseguiu, Adão e Eva não conseguiu, nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir. A não ser que abandonemos essa mentalidade, adotemos a mentalidade do Messias de Jesus. Humildade. Humildade. Não é isso que está o verdadeiro valor da vida. Como o apóstolo Paulo diz, enquanto esse meu tabernáculo exterior se corrompe, falando da velhice, das rugas, do desmanche, né, vai ficando mais fraco, mais enrugado, mais cabelo caindo, mais branco, etc. Enquanto esse meu interior se corrompe, meu exterior se corrompe, o meu interior se renova cada vez mais a cada dia em Deus. O apóstolo Paulo ia se enchendo de Deus, se enchendo das virtudes, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo daquilo que realmente tem valor. Então veja, queridos, crescer, se destacar é algo importante, desde que seja feito com humildade. Ou seja, desde que seja, não para se sentir acima e se sentir bem por estar acima dos outros, não, mas com o desejo, que bom, eu estou exercendo todo o potencial que eu tenho, eu estou sendo útil, eu estou podendo trabalhar, estou podendo dar um bom sustento para a minha família, um bom conforto para a minha família, estou podendo contribuir com aqueles que não têm, aquilo que eu aprendi, eu procuro passar para os outros. Então não é vaidade, não é soberba, é nesse sentido de humildade. Porque se for feito para massagear o ego, se for feito para a vanglória, como Lúcifer fez, como Adão e Eva fez, é queda. Porque o que a Bíblia diz, e isso é inegável e acontece com todos, a soberba precede a ruína. Tem maior grau de soberba do que essa do Eike Batista? Eu quero ser o mais rico do planeta para ter respeito. A soberba precede a ruína. De novo, não apenas a soberba, como o desejo de estar lá. Como muitos se perdem, porque quero ser o destaque na escola, o ser o mais bonito, o mais aquilo, só o desejo de estar lá. E se não consegue, se deprime e fica com um grande problema. Agora, se a gente olha para Deus, que era humilde, a gente encontra um caminho. Nós precisamos, queridos, retomar os princípios das Escrituras, que tanto fala contra a vaidade, contra a soberba, e hoje em dia o que se ensina, o que se enfatiza, o que se destaca nas mídias ou nas redes sociais é sempre a mesma coisa, soberba e vaidade. O Jordan Peterson, um dos maiores psicólogos aí da internet, famosíssimo, ele fala, que o que aconteceu há uns 30 anos atrás, como havia muita gente com baixa autoestima, a psicologia tratou isso com mil elogios, falando que a pessoa é top, você é maravilhosa, etc. Tudo bem, tem importância de fazer isso. Só que aí ele fala, só que isso gerou para um outro oposto. O pessoal de baixa autoestima agora se tornou uma pandemia de narcisistas, uma pandemia de gente soberba e de gente egoísta. Gerou pessoas para o outro lado, para o outro extremo, pessoas que ignoram as outras, pessoas que se acham melhor do que todo mundo, e caem de novo nessa outra roda de ramos que eu falei. Quem consegue ter se torna arrogante, quem não tem se deprime e se destrói. Então gerou um efeito contrário.
Quando não é isso, a validação da nossa vida não pode estar em querer estar acima, e sim em querer, por dentro, se sentir bem com você mesmo, por quem você é, por você ser um filho de Deus, por você estar vivo, por desejo de contribuir, por desejo não de ser servido, porque, de novo, destrói. Quem consegue ser servido se torna arrogante, quem deseja ser servido, mas não consegue, se deprime. Por isso que é melhor dar do que receber. Por isso que é melhor servir do que ser servido. Porque quem quer só servir, quer só dar, ela contribui, ela se sente bem, o propósito da vida dela é ajudar as pessoas. Agora, quem quer ser servido, cai nessa armadilha. Então, queridos, o Evangelho nos diz, Jesus na sua pregação, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É o oposto da vaidade, né, queridos? O que é o pobre em espírito? Feio em espírito, entre aspas. É aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não quer essa vanglória, essa vaidade, não, é uma pessoa simples por dentro. Não, eu não preciso de nada, eu só quero o meu Deus, só quero amar as pessoas, só quero fazer o bem. E no mais, o que eu puder destacar, que eu puder, vencer na vida, ótimo, mas não vai ser daí que eu vou extrair a alegria do meu viver. A alegria do meu viver está em Deus, está eu comigo mesmo, eu em paz, eu em bondade, eu fazendo o bem, eu sendo útil, eu servindo. É uma outra cultura, é um outro jeito de enxergar a vida. Como Jesus disse, se os seus olhos forem maus, a sua forma de enxergar a vida for a soberba, for a vaidade, todo o seu ser vai ser trevas, se os seus olhos forem maus. Agora, se os seus olhos forem luz, todo o seu ser vai ser luz. Queridos, ninguém suporta uma pessoa arrogante, ninguém. A pessoa pode ser belíssima, mas se torna arrogante, ela se torna insuportável, só fala de si mesmo, só trata as outras pessoas mal. O arrogante se sente bem em falar mal das pessoas. Você já viu aquela pessoa que só se sente bem falando mal dos outros? Coisa horrorosa, né, queridos? Agora, o nosso Deus, o nosso Jesus não é assim. Queridos, isso é algo espetacular e inesperado, né? Que nós aprendemos a humildade com quem? A gente aprende a humildade com Deus. Da onde você menos poderia esperar. Poxa, onde que eu vou aprender a humildade, a verdadeira simplicidade sadia? Com quem? Com Deus. O ser mais glorioso do universo, mais poderoso do universo, mais rico do universo, mais exaltado do universo, mais belo do universo. É dele que a gente aprende a humildade. Isso é algo espetacular, queridos, e é totalmente inesperado. Aprender a humildade do ser mais supremo que existe, mais sublime que existe, mais belo que existe, onde nele, em plena beleza, não há um pingo de vaidade. Em pleno poder, não há um pingo de soberba, de arrogância. Ele é totalmente simples, totalmente humilde. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar. Assim, eu sou Deus, mas eu não me apego a isso. Não tenho nenhum apego a isso. Não estou aqui para dizer, olha, eu sou super Deus, eu sou glorioso. Não, eu não me apego a isso, não. Eu venho aqui, sem nenhuma boa aparência, sem nenhuma majestade, nada, não, sem filtro, sem maquiagem, não. Vem aqui simplesinho, feio, não tem problema não. Eu não me apego a isso, não me apego a trono. Eu tenho trono, mas não me apego a ele. Eu tenho riqueza, não me apego a isso. Tenho poder, não me apego a isso. Jesus veio à terra sem riqueza, sem poder, nasceu em uma manjedoura, junto dos animais. Se nasceu num lugar simples, num país simples, um país escravizado, sem nenhum poder, sem nenhuma riqueza. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar. Quando as pessoas querem 1000 likes, querem mostrar aquela foto belíssima, cheia de filtros, cheia de beleza, cheia de vestes lindas, cheia de... O que a pessoa está querendo ali, queridos? Está querendo ser adorada.
está querendo, embora não sendo Deus, quer ser igual a Deus e quer se apegar a isso. Realmente ser igual a Deus, idolatrado, nossa, mas que coisa linda, que coisa, como é famosa, como receber 1000 elogios, como querendo ser adorada. Olha o perigo que a Bíblia sempre fala também da idolatria, pessoas que querem ser adoradas. E de novo, se ela for idolatrada, se ela for adorada e conseguir isso a corromperá totalmente, ela se torna arrogante, insuportável e, de novo, a soberba precede a ruína. Lá na frente ela vai cair. Tanto é que eu acho que talvez, Deus fez isso até de propósito, né, que a beleza humana tem que ser breve, porque se durasse muito, ia ser muita, muita soberba, muita, muita arrogância. Então, mesmo aquelas pessoas belíssimas sabem que estão fadadas a perder aquilo. Então, tudo isso escraviza o ser humano, queridos. Aquela pessoa que é adorada se corrompe, quem não é adorado, por desejar ser adorado, se deprime, cai em depressão e se destrói. Então, cuidado, porque a atitude nossa tem que ser a mesma de Jesus. Não, eu não quero ser adorado, não quero nada disso, eu só quero ser eu, só quero ser simples, quero adorar a Deus, quero amar as pessoas e ser simples. Como eu já citei aqui muitas vezes, né? Num documentário sobre a Páscoa, encontraram um ermitão que morava assim, no alto das montanhas, um lugar assim, bem ermo, não tem nada lá, uma montanha bem alta lá em algum lugar da Europa. Foram perguntar a esse ermitão cristão, qual o conselho que você dá para esse mundo hoje, né? Aí ele fala, olha, o conselho que eu posso dar para vocês é: viva uma vida simples de maneira extraordinária. Viva uma vida simples de maneira extraordinária. Que a nossa vida, na sua simplicidade, no arroz, feijão e carne, no abraço das pessoas, ao ver o sorriso de uma criança, uma brincadeira, ou ver o barulho das árvores, o som da chuva, todas essas coisas simples, viva isso de uma maneira extraordinária, deliciando-se com essas coisas pequenas e maravilhosas, as quais foram as que sempre Deus fez para alegrar todo ser humano. Então, embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo. Se esvaziou de beleza, se esvaziou de glória, se esvaziou de majestade, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Então veja só, ele não se apegou, esse negócio de ser Deus, eu não me apego a isso. Mais do que isso, ele não se apegou a ser Deus, ele se esvaziou, se veio a ser servo, e diz que, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Olha, queridos, o exemplo máximo de humildade a gente vê na máxima soberania e grandeza. A gente aprende a máxima humildade em Deus. Como isso é espetacular, como isso é inesperado. Não se apegou a ser como Deus, se esvaziou, veio a ser servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Ou seja, ele só foi lá de cima, do alto pedestal, ele só foi lá para baixo. Não, eu não me apego a nada disso. Eu venho como servo, eu me esvazio, eu me humilho e obedeço até a morte. Também, né, uma dificuldade do ser humano, dificuldade de lidar com a morte, porque se rebela contra Deus. Como é que Deus permite isso? Porque, Deus, por que o Senhor permite isso com o seu servo? E Jesus foi obediente e obediente até a morte. E a Bíblia diz, e por isso, por causa disso, porque ele serviu, porque ele se esvaziou, porque ele humilhou-se, porque ele foi humilde, por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele merece ser servido, porque ele foi quem mais se esvaziou, mais foi humilde, mais se humilhou e mais serviu. Quem mais serviu mereceu ser servido. Porque geralmente as pessoas
querem ser servidas. Ele não quis servir e por isso merece ser servida, por isso o nome dele é exaltado por milhares de anos. Por todos esses que se exaltam, se autoproclamam, se autoexaltam, todos esses vão cair no esquecimento, e todos a esses que tanto se exaltam, Deus ignora. Não quero nem saber isso, Deus olha para isso. Esses sim Deus ignora. Como a Bíblia diz, que os que se exaltam serão humilhados. E os que se humilham serão exaltados. Esse é o paradoxo das Escrituras. Como Deus valoriza as pessoas humildes. Porque a pessoa humilde, queridos, ela vai para a casa de uma pessoa pobre, ele conversa com um aleijado, ele está junto com qualquer um, se sentindo bem, valorizando todo mundo. O soberbo dá em todo lugar, não, essa pessoa não conversa. Esse aí não, é gentinho. Então é uma pessoa insuportável. E Deus vomita esse tipo de coisa. Ele quer as pessoas humildes. Por que será que Deus escolheu os apóstolos? Todo mundo gente humilde. Porque aqueles ali eram ensináveis, aqueles poderiam captar os valores do reino. Os soberbos que tratavam, essa gentalha não sabe nada da lei, como os sacerdotes falavam. Essa gentalha não sabe nada da lei. Por isso que escolhe esse coitado aí, que não tem boa aparência, não tem nobreza, não é filho de sacerdote, é carpinteiro, é galileu, é lá de Nazaré, esse pobre coitado aí. Pois essa gentalha segue esse coitado aí. Agora, o Deus do universo escolheu os humildes. Como diz a Bíblia, escolheu os pobres desse mundo para humilhar os ricos e poderosos. No canto de Maria, queridos, o Magnificat, aquele que Maria cantou, ao saber do Jesus, do Messias que estava no seu ventre, ela fala: o braço poderoso de Deus fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos, descarta mesmo. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Exaltou os humildes. Esse é o Deus, queridos, humilde. O Deus humilde, Ele quer os humildes. Certa vez perguntaram para um rabino, por que nos tempos bíblicos Deus se manifestava, Deus falava com as pessoas, realizava grandes milagres, Aí o rabino respondeu, e hoje em dia não faz mais, a gente não vê tantas coisas. Aí um rabino respondeu, olha, é porque atualmente as pessoas não se curvam tão baixo quanto deveriam. Antigamente as pessoas se curvavam, antigamente as pessoas eram humildes, obedeciam. Hoje em dia, não mais. Então, falta a nós se curvar mais, queridos. Falta a nós sermos mais humildes, a brigar menos com Deus, murmurar menos com Deus e lembrar, eu que fico reclamando que Deus deve ou não me dar, será que eu estou obedecendo a Ele tanto quanto Ele merece? Será que eu sou humilde quanto eu deveria? Será que eu estou pedindo isso por vaidade ou, como o apóstolo Tiago diz, vocês pedis e não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem mal, para se vangloriar nos seus prazeres, nas suas vaidades. Vocês não recebem porque pedem mal. Será que a gente obedece quanto deveria? Para a gente estar pedindo tanto e às vezes reclamando com Deus, será que a gente obedece tanto quanto deveria? Será que a gente está pedindo coisas certas? A gente fica pedindo coisas e quando Deus fica vendo coisas dentro de nós ruins, será que a gente não deveria se corrigir primeiro? Será que a gente não deveria se enxergar melhor? Será que a gente não deveria pedir perdão mais? Será que a gente não deveria perdoar mais? Será que a gente não deveria buscar mais a Deus, louvar mais a Deus, orar mais a Deus, não em petição, mas orar mesmo, conversar com Deus, glorificar o nome dEle? Porque pedir, a gente é excelente. Agora, em buscar, em adorar, anunciar a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus, convidar pessoas à igreja. É fácil ficar pedindo. Mas, queridos, quem precisa ser glorificado aqui é Ele. Quem precisa ser servido é Ele. E, buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Mas o quanto nós temos sido humildes para buscar mais a Deus, para desejar mais a Deus, para quebrantar mais o nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, resiste.
Agora, ele habita com quebrantado e contrito de coração. Quando a gente se coloca diante de Deus, mas Deus, eu sou seu servo. Por que você não está me dando isso, ou me dando aquilo? Isso vale para qualquer um e para mim também. Ah, Deus, mas eu te sirvo, mas aquilo. Mas Deus resiste ao soberbo, porque não vem com essa argumentação para ele, não. Porque a gente tem que falar, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Porque ele habita com quebrantado e contrito de coração. Que a nossa oração, que muitas vezes é uma oração do soberbo, né, como Jesus diz lá, o fariseu foi orar diante de Deus e falou, Senhor, eu sou o teu servo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou as minhas ofertas, eu sou isso, eu sou aquilo, ficou, né, se auto-louvando diante de Deus, foi lá diante de Deus para louvar a Deus, esqueceu de Deus, ficou se auto-louvando, eu sou isso, eu sou aquilo, olha como eu sou justo, olha como eu sou puro, e eu não sou como esse outro aí, um pecador, um pobre coitado. Já o outro, um publicano, batia no peito, não ousava olhar para os céus, não ousava afirmar nada diante de Deus, se defender, se justificar, só batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Queridos, essa é o exemplo total do que Jesus quer da nossa oração. E a nossa oração se assemelha mais com qual? De todo cristão, estou falando especificamente aqui, de todo cristão. Qual a oração que a nossa é mais similar? Será que a gente chega e só fica batendo no peito, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou só um pecador, não mereço, não mereço, não mereço e não mereço. Mas eu estou precisando, me ajuda, Senhor. Ou é a outra oração que a gente faz, Senhor, eu faço isso, eu vou na igreja, Senhor, eu leio a Tua Bíblia, eu isso, eu aquilo, me dá, Senhor. E Jesus diz, qual foi justificado para casa? Qual foi a oração que agradou ao Senhor? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele habita com quebrantado e contrito de coração. Queridos, vamos com humildade diante de Deus. Vamos com humildade diante. Nem ouse olhar para o céu, nem ouse. Só bata no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É isso que precisa voltar aos nossos lábios, em vez de vaidade, em vez de orgulho, em vez de se achar qualquer coisa, porque fez qualquer coisa para Deus, porque qualquer coisa que fizermos para Deus, qualquer coisa, mesmo minha pregação, qualquer coisa, é muito pouco frente ao que Ele merece, e frente ao que Ele fez por nós, porque todo o serviço que dermos a Ele é muito menos do que Ele nos serviu. Ele nos amou primeiro, Ele nos serviu primeiro, Ele deu a vida à morte, se humilhou e foi obediente e morreu numa cruz por mim e por você. Qualquer coisa que fizermos é muito pouco frente ao que Ele fez por nós. Então, a gente não tem nem condições de cobrar de Deus nada. O que a gente pode é bater no peito, Senhor, eu sou pecador. O Senhor sabe as minhas falhas, sabe os meus defeitos, sabe os meus erros. E é um absurdo eu vir aqui te pedir isso, mas está doendo, estou sofrendo, estou precisando. Me ajuda pela Tua graça, Senhor, não é porque eu mereço. Daniel, quando veio orar diante de Deus, para salvar o povo da escravidão, da humilhação, que não tinham terra, estavam escravizados numa terra longínqua. Ele fala, Senhor, não por causa da nossa justiça, que não temos, mas por causa da Tua misericórdia, nos socorre, Senhor. E essa oração Deus ouviu. Se Daniel tivesse falado, Senhor, por causa da nossa justiça, porque nós somos o Teu povo, porque nós somos bons, porque nós somos isso, somos aquilo, Deus de novo ia resistir ao soberbo. Mas porque Daniel orou, Senhor, não por causa da nossa justiça, que é muito pouca ou nenhuma, mas por causa da Tua misericórdia. Socorre-nos, Senhor, socorre-nos. Então, queridos, que a nossa oração seja a oração do humilde e não do arrogante. Que a nossa vida seja valorizando aquilo que o humilde valoriza. Não coisas exteriores, mas o nosso coração, o nosso homem interior, a nossa fé, a nossa vida com Deus. Sentirmos bem com nós mesmos, não por essas coisas externas, não pelo que o mundo valoriza. Porque quem ama, outra coisa que a gente não vê pregando, quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Aí alguns ainda distorcem, quem ama as coisas do mundo é amar, sei lá, futebol, ir no cinema, essas são as coisas do mundo.
Não, isso não é coisa do mundo. As coisas do mundo é isso que estamos falando aqui. Soberba, vaidade. Quem ama essas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque ele não está vivendo o amor do Pai. O valor dele para a vida dele, ele só tem alegria. E o valor da vida dele está nessas coisas externas que o mundo valoriza. Mas não é o que o Evangelho valoriza e não é o que Deus valoriza. Porque ele veio sem nenhuma boa aparência, sem nenhuma riqueza. Não havia nada nele para que levássemos ele em conta, sem nenhuma majestade, sem nenhuma beleza. Ele veio de forma bem simples, e seguindo e vivendo o que o ermitão disse, fazendo uma vida simples, vivendo de uma maneira extraordinária. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde, e viva de uma maneira extraordinária, porque foi como Jesus viveu, e ele é o nosso exemplo, que, embora sendo Deus, não teve como apego essa coisa de ser Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Nosso exemplo de humildade vem do Deus Todo-Poderoso. Que coisa mais linda, né, queridos? Só Ele mesmo, para fazer algo tão belo, né? Tão espetacular. Toda a grandeza do universo é pequeno perto dele, e ele se manifestou simples e humilde. E na sua cena final, queridos, que é o mais espetacular de tudo, na sua cena final, na sua entrada a Jerusalém, onde ele iria dar a sua vida, se demonstrar como Messias, ele vem, cumprindo a profecia lá de Zacarias capítulo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Vem o Salvador humilde, montado num jumentinho. Todos os reis, todos os príncipes, todos os generais entravam na cidade em cavalos poderosos, cavalos de guerra, cavalos maravilhosos, cheios de pompa, cheios de cornetas, e ele veio, o seu Salvador, humilde, montado num jumentinho. Olha que cena, queridos. O Criador do universo entrando de jumentinho em Jerusalém, humilde. Esse é Deus, queridos. Aquela cena do Indiana Jones também, para mim, que é inesquecível, né? Ele chega diante de um lugar, ele tinha que beber, eu acho, né? Pegar uma taça, ali tinha a taça. Qual era a taça de Jesus? Se ele escolhesse a taça errada, ele morria. Né? Tinha taças cheias de pedras preciosas, taças de ouro, taças de prata, taças de todo tamanho, taças gloriosas, brilhando assim. Aí uma pessoa pegou uma taça, bebeu ali, caiu morta. Outra pessoa pegou uma taça, bebeu, caiu morta. E Indiana Jones olhando assim, meu Deus, qual dessas taças é a taça de Jesus? São as taças da vaidade, são as taças da soberba. E ele encontrou ali uma tacinha de barro, a mais feinha, mais simples, mais deformadinha, pegou ali e bebeu. E aquela era a taça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Salvador, que entra montado, humilde, em um jumentinho. Que a gente se lembre, queridos, que esse é o nosso Deus, o Deus da humildade, o Deus da simplicidade, o Deus que é para todos, né? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Tu és tão belo, Senhor. Belo por essa simplicidade, por essa humildade, por esse coração tão grande que abraça a todos. Abraçar os ricos e cheirosos pode ser fácil, mas o Senhor abraça a todos. O Senhor quer a todos. O Senhor ama a todos. Porque o Senhor olha para os humildes, para os simples, com todo carinho e amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha assim. Que o Senhor fosse exigente, exigisse grandezas, riquezas e mesmo em virtudes extremas, quem de nós poderíamos nos achegar a Ti? Mas é pela Tua simplicidade que o Senhor acolhe a todos nós. Nos ajuda a ter um coração igual ao Teu, Senhor, para não sermos escravizados pelo poder, para não nos corrompermos como Lúcifer, como Adão e Eva, como tantos na história que o poder corrompeu de uma forma tão trágica. Nos salva, Senhor, nos salva, e salva a nossa sociedade, o
nossos adolescentes dessa escravidão. Salva todos que nas mídias sociais estão perdendo a sua vida só correndo atrás disso. Senhor, que essa humildade cristã volte a ser uma prática, primeiro dos cristãos, e que a gente dê o exemplo que o Senhor nos deixou de humildade, de serviço, de dar valor ao que realmente tem valor, de sermos pessoas boas, generosas e que se alegram em Ti. Pedimos a Tua graça para nos ensinar isso, que é uma contracultura, um contraponto a tudo o que existe. É só o Teu Espírito para nos ensinar essa humildade e nos ajuda a sermos parecidos contigo, Senhor. Querendo não ser servidos, mas querendo servir. O Senhor é o nosso Salvador, humilde, montado num jumentinho. Essa é a cena que precisamos guardar no nosso coração para vivermos segundo a Tua simplicidade. Para nós, Senhor, o Senhor talvez não tinha uma aparência tão boa, mas que coisa linda será quando podemos abraçar o Senhor e viver contigo para sempre. Nós te louvamos, Senhor, por esse exemplo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém.